esse discurso. Inclusive para o Lula, esse debate já está dado, inclusive a briga da Gleisi com o Haddad, vamos falar daqui a pouco, é sobre isso, tá? Não tem nada a ver sobre economia. Economia é um assunto que eles acharam para se cutucar. Mas é sobre sucessão. E aí eles querem usar Curitiba e querem usar, lá em Curitiba a gente conseguiu fazer, por exemplo, que o PDT não lançasse candidato, que essa é a grande luta aqui, e saísse junto numa colisão. Curitiba tende a se tornar um modelo para o PT, agora resta saber se eles vão conseguir colocar o que querem em prática. É claro, nós vamos acompanhando e trazendo os detalhes para você assim que eles forem acontecendo. Agora, 7h26, pauta 2. O governo do estado mantém a posição para aumentar a alíquota modal do ICMS para 19,5%. A ampliação do tributo está prevista para entrar em vigor a partir de abril. Em dezembro do ano passado, o Palácio Iguaçu informou que aguardava a promulgação da PEC da reforma tributária com as mudanças aprovadas no Congresso para iniciar as análises técnicas do seu conteúdo. Entretanto, algumas semanas depois, a posição do Executivo Estadual não sofreu nenhuma alteração, ou seja, a alíquota modal do ICMS do Estado vai aumentar para 19,5%. A medida passa a valer dentro de 90 dias, ou seja, lá no comecinho de abril. No mesmo índice também passa a valer a prestação de serviços de comunicação. Além disso, ainda será ampliado em 1% o imposto para a energia elétrica, exceto para a eletrificação rural, subindo de 18% para 19%. E a lei também altera o ICMS sobre água mineral e a bebida alcoólica, de artefatos de joalheria e produtos de tabacaria de 17% para 17,5%. Com isso, o Paraná e o Rio de Janeiro são os únicos estados a seguir com o aumento da alíquota do ICMS, mesmo após a retirada de um trecho polêmico da reforma tributária que compensaria os estados conforme a arrecadação. No final de 2023, outras unidades da federação que avaliaram aumentar impostos voltaram atrás. Foi o caso do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, de São Paulo, de Santa Catarina e de Minas Gerais. No Paraná, a alíquota será, portanto, de 19,5%, mas no Rio de Janeiro o aumento será ainda maior. O imposto lá passou para 22%, se tornando o maior do país. Além dos dois estados, já foram aprovados projetos que elevam o ICMS na Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rondônia e Tocantins. O único estado a ter redução no ICMS é o Rio Grande do Norte. Por lá, o imposto subiu para 20% em 2023, mas a prorrogação do aumento foi rejeitada pelos deputados estaduais. Com isso, a alíquota de 17% voltou a vigorar desde o dia 1º de janeiro. Procurado para comentar a manutenção do reajuste do ICMS, o governo do estado afirmou que essa definição veio da Secretaria de Fazenda com base em entendimentos técnicos. Já a Secretaria da Fazenda encaminhou uma nota informando que entendeu que era preciso manter a alíquota do ICMS em meio ponto acima do valor recolhido do ano passado e que o aumento do imposto ocorre efetivamente a partir de abril. Então essa é a decisão. O governo jogou para a Cefa a responsabilidade, né? E os burocratas assinaram o recibo. É isso. No começo da discussão eram 2 pontos. O primeiro, que haveria ali essa média de arrecadação do ICMS por um período que se traduziria no que o Estado recolheria impostos, né, do governo federal aqui para o Paraná no longo prazo depois da reforma. Isso realmente estava previsto na reforma. Era uma espécie de aumento preventivo. Então eu aumento agora para receber mais depois. Ocorre que isso saiu do texto. Então isso não existe mais. O ponto 2 é que havia uma conversa, havia um entendimento entre os governadores do consórcio Sul-Sudeste em fazer isso mesmo. Só que esse entendimento caiu. Só o Paraná e o Rio Grande do Sul, só o Paraná e o Rio de Janeiro fizeram esse debate, né? O Leite lá no Rio Grande do Sul tentou, parou na Assembleia. O Jorginho Melo viu o povo reclamando em Santa Catarina e nem apresentou o projeto. Tarcísio mandou para a Assembleia, depois voltou atrás. O Espírito Santo chegou a anunciar o imposto, a decretar imposto, mas revogou a medida, né? Que são os cenários que foram se colocando localmente. O Paraná vem construindo um bom ambiente de negócios. Os números da economia mostram isso. PIB, né, população, né, emprego, né, atração de investimentos. Todos os números nossos são positivos. E é importante que sigamos nesse caminho. O setor produtivo gritando muito bravo com essa questão. O governo teve dificuldades de convencer até os próprios deputados da sua base na Assembleia. Foi uma confusão por lá também, mas
até agora, então, o governo decidiu em manter o imposto e me parece, Pedroso, que não vai mudar de oposição. Havia uma expectativa ali das entidades do setor produtivo, de alguns deputados em convencer o Palácio Iguaçu a fazer algo diferente, mas o governador, claro, não quis o desgaste dele ir para mídia e defender isso, passou para a Secretaria de Fazenda, que bateu o carimbo e já mandou nota dizendo que depois de uma análise técnica, o aumento do imposto é preciso. E vale a pena, talvez, a Cefa deixar mais claro, mais explícito qual é essa análise técnica, porque teve um desencontro de informações. Porque como o Mark trouxe aqui o histórico, a primeira justificativa era o aumento preventivo. Essa tese caiu. Nós temos as contas do Paraná equilibradas, pelo menos é o que a gente tem acompanhado nos índices, na prestação de contas levadas para a Assembleia Legislativa. Os dados econômicos do Paraná no campo da arrecadação estão estáveis. Então é importante deixar claro qual é o grande propósito desse aumento. Existia também, Marco, uma sinalização de que talvez teríamos uma compensação, teria esse aumento, mas você reduziria a questão da substituição tributária, que de fato também é um atraso quando a gente enxerga a produção paranaense. Enfim, nós precisamos aprimorar a questão tributária e garantir que o Paraná siga competitivo. Nesse caso, esse aumento de tributo, sem maiores detalhes, me parece que afeta sim a competitividade do Estado, principalmente quando os nossos vizinhos mantêm ali alíquotas menores. Então, num país integrado, não seria o momento de talvez aumentar essa cobrança. Vale aguardar mais justificativas, mas nesse momento eu só vejo prejuízo. Agora, 7h32, rápido intervalo comercial na FM e a gente volta já já. Por enquanto, seguimos na live.